Nossa leitura preparatória para o nosso Evangelho da noite de hoje, do nosso livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier e o autor espiritual Emmanuel, o capítulo 132, intitulado Vigilância. Jesus fala a Mateus no capítulo 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. E o que é a vigilância? A vigilância somos nós outros, que nem diz, todos nós. Ter vigilância em nossos pensamentos, em tudo que vamos fazer. Vigilância onde andamos, no que vamos fazer, no que emanamos do nosso pensamento para os outros. Muitas das vezes a gente pensa que ninguém vai saber, mas sabe sim, por que não? Que a vigilância, ela começa em primeiro lugar por mim mesma. Eu tenho que manter a vigilância para passar as coisas boas. Todos nós não somos tantos ainda, estamos aprendendo, mas podemos trabalhar isso em cada um de nós, né? Para que possamos conseguir caminhar nessa caminhadazinha do caminho estreito, porque pela porta larga está cheio, já não cabe mais, né? Então, vamos ao nosso episódio do capítulo 132, Vigilância. Vigiais, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 42. E os comentários do Emmanuel. Ninguém elege o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo da luz, da luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação da vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. É verdade, indiscutível, que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera de trabalho do mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiros. As nações requerem casas de princípios nobilitantes, em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço de construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus. A obra pertence-lhe. Ele virá no momento oportuno a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Ele não precisa, nós precisamos, né? Mas ele não precisa. Graças a Deus, neste momento, eu passo a palavra ao seu Arlindo para que ele possa fazer a nossa oração de abertura do nosso Evangelho. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Dora. Boa noite a todos e sejam todos bem-vindos a mais uma atividade do nosso Evangelho. E hoje, homenageando o retorno da nossa querida Josi, vamos fazer a oração Evocação a Jesus, do livro Preces e Espírito de Caibá Schutel. Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo. Tendes vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram a vossa assistência. Influi para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a pleiade que constitui o Espírito de verdade e o Espírito Consolador, orientem-nos no caminho do bem e nos proporcionem alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defendam de todo o mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina e dá-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz esteja sobre nós, que assim seja. Amém. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para o alívio das dores e sofrimentos dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. E que possamos, Senhor, ter o Evangelho na noite de hoje, em clima de paz, harmonia, equilíbrio e perseverança. E que reine muito amor e compreensão nos corações de cada um de nós. Que assim seja, Senhor. Passa a palavra a você, Dora. Muito obrigada, senhor lindo. Neste momento, todos nós, com os nossos pensamentos elevados, eu peço a permissão ao nosso Pai Celestial, o nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre amado e amigo, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda a sua egregora de luz, para passar a palavra à nossa querida Josi para leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga. Obrigada, Dora, na pessoa de quem eu sempre remeto aí abraços carinhosos, né? Na verdade, seu Arlindo, ao me receber, né? E vocês que entraram um pouquinho antes, me saudaram carinhosamente, mas eu quero dizer que vocês também adentram novamente o meu lar, o meu coração, que sempre carregou a lembrança de vocês, e é um prazer, né? Estar aqui a serviço de Jesus, principalmente, e pedindo a espiritualidade que nos acompanhe ao longo desse evangelho e que nos propicie aprendizados, mudanças, reflexões que sejam necessárias para que a gente continue a nossa jornada cada dia melhorando mais um pouquinho, né? Nesse esforço contínuo de burilamento necessário para as nossas vidas. O evangelho de hoje vai tratar do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o item 3.1, que é a abertura do nosso capítulo, e de 3 a 6, que está intitulado Quem se eleva será rebaixado. E o item 1, que é o item de abertura do nosso capítulo, diz o seguinte: o que é preciso entender por pobres de espíritos. E aí tem uma citação de Mateus, no capítulo 5, versículo 3, que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E mais adiante, nós veremos que dentro da leitura dos próximos itens, haverá uma pontuação que detalhará a compreensão necessária para esta citação que a gente acabou de ler agora. E a próxima leitura é do item 3 ao item 6, que tem mais 3 citações do Evangelho. E diz assim: nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram:
quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, a colocou no meio deles e lhe disse: Eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem, pois, se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que a recebe. São Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5. E segue uma outra citação de Mateus, no capítulo 20, versículos de 20 a 28, que diz: Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, em testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa. Ele disse: Que quereis? Ordenai, disse ela, que meus 2 filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, um à vossa direita e o outro à vossa esquerda. Mas Jesus respondeu-lhe: Vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que vou beber? Eles disseram-lhe: Nós o podemos. Então ele lhes respondeu: É verdade que bebereis o cálice que eu vou beber. Mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder. Mas isto será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, se encheram de indignação contra os 2 irmãos. E Jesus, tendo-os chamado para si, lhe disse: Vós sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que os grandes as tratam com o império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas que aquele que quiser se tornar maior, seja vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela redenção de muitos. E a última citação deste item programado para a noite de hoje diz o seguinte: em Lucas, capítulo 14, versículos 1 e de 7 a 11. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir tomar sua refeição. E aqueles que lá estavam o observavam. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola e lhes disse: Quando fordes convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: meu amigo, subi mais alto. E então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porque quem se eleva será rebaixado, e quem se rebaixa será elevado. Essas máximas nos esclarece Kardec com o auxílio da espiritualidade. São a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por essas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade
ou de infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima, que aquele que quiser se tornar maior, o maior, seja vosso servidor. E nesta, quem se rebaixa será elevado, e quem se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram bem pequenos sobre a terra. E frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram, em morrendo, aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu, e não se perde, as virtudes, enquanto que os outros deveram deixar o que fazia sua grandeza sobre a terra e não se leva, a fortuna, os títulos, a glória, o berço. Não tendo nenhuma outra, eles chegam no outro mundo, desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho, que torna sua nova posição mais humilhante, porque vêm acima deles, e resplandecentes de glória, aqueles que espezinharam sobre a terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição numa outra seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar sobre a terra, nem vos colocar acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar o lugar mais elevado no céu, se o merecer. É isso. A mensagem de hoje nos surpreende pela simplicidade, pela objetividade, e nos brinda com o ensinamento necessário ser lembrado o tempo todo. Porque ainda nos encontramos distantes do modelo perfeito, tal qual tivemos como exemplo na Terra. O Evangelho de hoje trata basicamente sobre a humildade, que difere completamente do orgulho e do egoísmo. E, nesse sentido, Cristo foi o modelo perfeito. Na verdade, sua vida e sua missão foi marcada por lições que nos ensina até hoje. O modelo perfeito, sem máculas, de como viver nas relações com os nossos irmãos. Como combater em nós essa atitude tão contrária ao amor, que é o egoísmo. É o egoísmo que nos leva ao orgulho e a tantos outros erros de comportamento e de sentimentos, e também nos leva à falta de compaixão e de generosidade. O primeiro exemplo que Jesus nos traz apontado pelos evangelistas na programação de hoje é o exemplo das crianças, fazendo aí uma comparação com a pureza que existe na idade da infância, que nós vamos resguardar a questão espiritual, né, por ser parte dessa engenhosidade da parábola que Jesus apresenta para dizer para a gente que é sendo simples, é sendo humilde, é sendo desprovido
de qualquer vontade de se colocar acima de qualquer outra pessoa, que seremos dignos um dia de merecer o reino dos céus. O outro exemplo é o dos 2 filhos de Zacarias, os 2 irmãos. E neste caso, a pedido da mãe dos 2 evangelistas, que eles já eram evangelistas nessa época, a mãe pede para que Jesus coloque-os em posição de destaque, de privilégio, né? E o pedido é, Jesus, coloca um do lado direito e outro do lado esquerdo. E até aí, Jesus ainda assim foi um exemplo de humildade, que ele diz, olha, eu vou beber de um cálice que talvez vocês não possam beber, mas aí os 2 irmãos dizem, a gente bebe, não tem problema. Aí Jesus, vendo que a compreensão, talvez naquele momento ainda não alcançasse a essência do que ele quis dizer, ele simplesmente se coloca em seu próprio lugar e diz, olha, é Deus que vai decidir se vocês são merecedores desse lugar. E aí Jesus se coloca novamente na posição de mais humilde diante de Deus, que é o nosso Pai. A última passagem nos revela mais um exemplo de Jesus a nos dizer como que a gente deve se comportar nos lugares para onde somos convidados, nos eventos, né? Nas festas. No caso aqui, eram as bodas, né? E aí ele explica que, olha, é melhor você se colocar lá atrás, quietinho, que você não sabe se naquele meio daquela quantidade de pessoas haverá alguém mais importante do que você, ou mais considerável do que você. E aí, se você senta logo na frente, o dono da festa vai dizer, ei, ceda aqui seu lugar para essa pessoa aqui, que é, né, meu parceiro, meu amigo, tem uma relação mais íntima com essa pessoa. Aí você pode sentar ali atrás. E isso seria, na explicação de Jesus, um motivo para que a pessoa se sinta envergonhada, porque se achou melhor do que qualquer outra pessoa que estivesse naquele evento. Assim também nos aconselha Jesus. E ele ainda acrescenta, quem se elevará será rebaixado, e quem se rebaixa será elevado. Isso do ponto de vista da humildade, do sentimento e da pureza de coração com a qual Jesus exemplificou. O Espiritismo, por sua vez, vem ratificar, confirmar, mostrando todos os exemplos que do outro lado da vida, e isso a gente vê em toda a base teórica da nossa doutrina, em todos os livros basilares do Espiritismo, seja no Evangelho, onde traz a figura de uma potentada na Terra, uma rainha, né, da França, que diz que encontrou do outro lado seus serviçais e que ela ali acabava de entender em seu relato que, de fato, o que nos faz importantes na Terra, os títulos, a riqueza, a família, né, a linhagem da família, nada disso faz diferença do outro lado. No livro dos Espíritos, da mesma forma, vários exemplos são trazidos, principalmente quando se vai falar da questão da reencarnação. Vemos no céu e inferno testemunhos ditados por espíritos em várias categorias, também trazendo seus testemunhos de que, dependendo de como viveu na Terra, lá estaria a sua felicidade ou infelicidade pelas escolhas que fez. Então,
a nossa doutrina é uma das poucas que pode confirmar por esses exemplos, né, de seres que viveram na Terra, em que partindo puderam, pela concessão divina, vir nos mostrar, vir nos ensinar que todos esses exemplos que Jesus apresentou nos evangelhos são reais, estão confirmados. E o reflexo disso é, sim, um traço, dependendo das escolhas, de uma natureza onde você será mais feliz ou menos feliz. Do mesmo modo, a codificação nos apresenta, na prática, um outro exemplo, dentro das leis, da lei de reencarnação e da lei de causa e efeito. Que sim, se no passado estivemos numa posição elevada, no futuro, numa outra encarnação, seremos rebaixados se houvermos sido egoístas e orgulhosos. Não é fácil compreender ou aplicar esses ensinamentos na vida cotidiana. Nós somos filhos de Deus num planeta de provas e expiações. O que já nos nivela, vamos dizer assim, de uma forma ou de outra, como seres que precisam ainda aprender muitas coisas. E nesse processo, que é de evolução, é para melhorar, a lição mais importante que a gente pode começar a exercitar é a humildade. Porque a humildade, ela é revestida pelo sentimento mais nobre que Jesus elevou como a lei maior, a lei de amor. É tão difícil que pessoas como Chico Xavier, por exemplo, em um momento de sua vida, certa vez perguntou a Emmanuel onde é que estava a humildade. Quando para nós, o próprio Chico já seria um excelente exemplo, né, dessa atitude, né? E eis a resposta que Emmanuel deu a Chico. Ele disse: a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade. Também não está a humildade na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude repreensível em favor do seu brio pessoal, apenas lança um véu de esperança no semelhante que carrega consigo este ou aquele complexo de culpa. De vez que todos nós, os espíritos encarnados na Terra, sem exceção, sempre trazemos voluntariamente ou não a viva lembrança das faltas que se ocultam em nossos melhores sentimentos. Assim que a gente para refletir sobre isso, a gente volta a pensar na posição em que nos encontramos e do coletivo ao qual fazemos parte. Mas mais importante do que nos situar
nessa trajetória, que é de todos nós, é, em se reconhecendo parte, se esforçar para auxiliar aqueles que ainda se encontram em uma condição pior do que a nossa. Então, quando Emmanuel diz aqui, humildade está na pessoa que tem o direito de reclamar, de julgar, de reprovar, de tomar qualquer atitude irrepreensível em seu favor, né, para se defender. Não. Simplesmente lance um véu de esperança sobre aquele que carrega algum tipo de culpa. E que por razões que às vezes, na maioria das vezes, a gente desconhece o porquê daquela pessoa agir de tal forma contra nós, o mais importante é oportunizar e tentar fazer diferente. Esse exercício é diário, porque todos os dias nós nos deparamos com pessoas que vão nos apontar o dedo, nos recriminar, nos criticar, nos condenar. E manter na memória viva a lembrança de que esse esforço deve partir de cada um de nós, esse exercício vai nos tornar menos frágeis diante desses cenários de ataques, de inimigos, de crítica, de confusão, de discussão. Hoje, procurando... Eu gosto muito de arte. Quem me conhece sabe disso, né? Não é uma arte só, não. Eu gosto de todas, quase. E hoje eu estava procurando justamente uma camiseta, uma coisa simples que eu pudesse pintar numa camiseta. E aí, procurando, né, o tipo de arte, que frase, né, citações, um desenho. Achei um desenho muito interessante. Um desses desenhos que criança faz, sabe? O bonequinho simples, a cabecinha, os dois palitinhos, o corpo e as duas perninhas. E na mão carregava tipo uma bolsa em forma de coração. O desenho era só isso. Ou seja, não ia dar trabalho nenhum, né? Para quem gosta de desenhar como eu, isso seria a mão na roda. E a simplicidade disso me fez encontrar a frase perfeita. Mas a frase perfeita não apenas para a camiseta, porque nada é por acaso. Logo mais eu iria fazer o evangelho. E a frase que eu encontrei, que dá certinho, com essa bonequinha carregando uma bolsa em forma de coração, é: o que temos, deixamos. O que somos, levamos. Não sei de quem é essa frase, mas ela caiu como uma luva para os dois propósitos. Quero sinceramente que cada um de vocês, cada um de nós, pense sinceramente o que estamos carregando dentro de nós. Porque o que está fora vai ficar. Em Eclesiastes, capítulo 5, e eu sei decor, porque a primeira vez que eu li, eu também achei uma verdade, embora fosse, sabe, tipo, tá na cara. Essas coisas que a gente lê, mas só porque está escrito de outro jeito, parece que a gente absorve como um conhecimento e aquilo não se apaga nunca mais. Em Eclesiastes, na Bíblia cristã, capítulo 5, tem dizendo assim: nu viemos e nu voltaremos. Essa frase é a mesma coisa. O que Jesus nos ensinou ao longo desse evangelho, da programação de hoje, é a mesma coisa. Que a gente dê menos importância às coisas terrenas, às coisas que deixaremos aqui, e passemos a dar mais importância àquilo que é necessário
que levemos daqui conosco, que são as virtudes. O esforço, qualquer esforço, por menor que seja, que façamos nesse sentido, vai nos garantir no futuro uma vida melhor, espiritualmente, ou reencarnados como espírito, novamente, para uma nova oportunidade. E com essas palavras, eu peço licença para dar por encerrado o Evangelho de hoje, convidando todos vocês à leitura completa do capítulo, deste capítulo 7, por ser essencialmente, como todos os demais, uma lição que a gente precisa não só ouvir, mas ler para buscar entendimento, ampliando esse valor dentro de nós, assim como todo o Evangelho, como nós fazemos diariamente nesse encontro maravilhoso do Evangelho no Lar. Que Deus nos dê a condição de permanecer bem pertinho dele, seja como partícipe desses momentos, seja em casa sozinho fazendo o Evangelho no Lar, seja numa conversa amigável, né? Citando essas coisas que a gente vai aprendendo, ou seja, internamente, mudando aquilo que é necessário mudar em nós. Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Bem-vinda, te amo, bem. Tchau, tchau. Vamos para a nossa prece? Vamos sim. Gostaria de ler para vocês a prece de Cáritas. Ela diz assim: Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda por tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Dai-nos, Deus, a força de ajudar ao progresso, de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde possa refletir a vossa mais pura e santa imagem. Assim seja, graças a Deus. É com você, Dora. Muito obrigada, Josi. Neste momento, peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda a sua egrégora de luz, para encerrarmos o nosso Evangelho do nosso lar da noite de hoje. E até amanhã com o nosso Evangelho. Que Jesus derrama o seu amor, a sua luz, a sua paz, a sua...
Boa noite a cada um de vocês. Boa noite. Boa noite. Dora. Boa noite, Até amanhã. Angela, Boa Jussara. noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo. Beijão, beijão. Bem-vinda.